Olhem aqui a dúvida, tá, do nosso colega aqui no grupo. Ele mandou algumas mensagens. E, Thiago, boa tarde, tudo bem? Cara, preciso de uma ajuda. Preciso fazer um forro inclinado no Revit. Tem um telhado de 45 graus de inclinação. Acho que 45% de repente pela imagem que ele está falando, tá? Mas vamos lá, isso não interessa. Abaixo não quero forro reto, quero o forro que acompanha a inclinação, tal, tal, tal. E ele mandou uma imagem, exemplo, que ele quer o forro acompanhando esse telhado. Então vou simular para ele aqui dentro do Revit, vamos lá. Estou aqui dentro do Revit, coloquei algumas paredes para mostrar também como que a gente oculta ou não tudo isso. E como que eu faria? Tem duas formas. Tem como você fazer com a própria ferramenta forro, que é melhor, que quando você colocar uma luminária, que é o caso que ele precisa, vai cortar o forro certinho, se for o caso dessa luminária. Então o que que eu faria? Estou aqui na planta baixa, segundo pavimento, e se você observar, está cortando o meu telhado. Isso aqui diz respeito à faixa da vista. Então já vou mudar aqui para vocês, não é assunto dessa aula, mas ó, faixa da vista. Colocarei aqui o topo com, sei lá, vou exagerar, 12 metros e o plano de corte com 11 e dou um OK, porque agora mostra todo o meu telhado. Tá certo? Então eu vou selecionar e vou dar um HH nesse telhado. Como é que eu vou fazer aqui esse forro? Eu vou fazer em duas partes, tá? Vou fazer primeiro para um lado, depois para o outro, daqui a pouco vocês vão entender. Pode ter outras formas de desenvolver isso, mas eu acho isso aqui muito prático. Então vou lá, arquitetura, forro, escolho um forro que eu quero, por exemplo, um forro de madeira. Poderia editar aqui a espessura dele, em vez de editar como 2 centímetros, vou colocar 4, tá? Eu sei que talvez não tenha forro com toda essa espessura, mas só para a gente identificar melhor aqui. A espessura você coloca. E escolha aqui efetuar o croquis do forro. E o que eu farei, pessoal? Pego o retângulo, vou pegar do meio dessa parede, tá? No caso aqui, o meu telhado, ele tem tá com a inclinação bem no meio, por isso eu vou fazer dessa forma, tá? Você pode colocar do jeito que você quer. Eu só para cada lado, se você olhar no 3D, por exemplo, deixa eu colocar aqui na frontal. Daqui até aqui eu colocarei uma inclinação e daqui até aqui eu coloco outro forro, tá? Eu faço novamente com a ferramenta de forro, já vocês vão entender. Então voltando para o segundo pavimento, depois que eu fiz o meu retângulo, o que eu tenho que fazer? Eu pego aqui a seta de inclinação, vou desse ponto aqui do meio até aquele outro lado. Se bem que eu acho que é o contrário. Deixa eu pegar daqui, ó. Da esquerda para a direita, já vocês vão entender, tá? Por que ele faz isso ao contrário também não sei. Agora seleciono a linha dessa seta, coloco aqui em especificar inclinação e coloco a mesma porcentagem que eu tenho para o telhado. Meu telhado tem 35% de inclinação. Então vou lá no 3D para vocês verem o que aconteceu. Quando eu confirmar no verde, olha o que eu tenho, pessoal. Tenho lá o meu forro exatamente junto com o telhado. Agora o que acontece? O que eu posso fazer? Poderia selecionar esse telhado, vou dar um HH, pego essa parte do forro e vou dar um deslocamento negativo aqui, altura do deslocamento menos 20 centímetros, e já vocês vão entender tudo isso. E vou reinicializar para aparecer novamente aqui o meu telhado. Seleciono essa parede da frente, dou um HH para ocultar e clico na frontal para mim ver. Então lá está o meu forro, tá? Acompanhando essa inclinação. O que eu poderia fazer? Poderia aqui pelo próprio 3D, ó, se eu estou no cubo aqui da frontal, tá? Para vocês entenderem, posso pegar a ferramenta de movimentar, vou vir nesse cantinho e leva até encostar o telhado. Se você quiser que encoste o telhado, tá? Mas às vezes vai ter madeiramento, vai ter outras coisas, você pode trazer mais para baixo, ó. Tá vendo que você controla aqui pela altura do deslocamento, por exemplo, menos 25 centímetros. Então você consegue controlar. Tem duas formas agora. Você pode, como aqui está simétrico, eu poderia espelhar isso aqui para o outro lado, ou poderia fazer novamente lá pela planta baixa segundo pavimento. Deixa eu mostrar aqui como é que espelha. Primeiro eu definiria o plano de trabalho. Então vou arquitetura, definir, selecionar um plano, dou um OK e vou pegar essa face aqui do telhado. Quando eu clico aqui em exibir, tá vendo nessa lâmpadazinha aqui em cima? Eu vou exibir o meu plano de trabalho. Vou clicar de novo para desmarcar, vou na frontal e eu faria uma linha auxiliar aqui ou não. Eu pegaria o telhado, pego essa ferramenta aqui, espelhar com a linha azul, clico bem aqui no centro e arrasto para cima e ele já vai espelhar para o outro lado. Tá vendo como é que é tranquilo, pessoal? Agora, isso aqui é simétrico, tá? Se não fosse simétrico, talvez esse forro teria avançado. Então poderia fazer lá pela própria planta baixa do segundo pavimento. Então você consegue deixar o teu forro inclinado de uma forma muito fácil, tá? Você coloca a inclinação que você quer. Por exemplo, se eu pego agora uma luminária dessa e jogo aqui no Revit, vamos lá, carregou, eu acho que aqui, ó, eu conseguiria vir aqui no forro inclinado e soltar minha luminária. Então eu quero que vocês percebam isso. E o que eu vou fazer? Vou deletar esse forro da esquerda e vou desenhar um forro aqui de uma outra forma. Como é que você pode desenhar também? Poderia vir arquitetura, do lado de componente, modelar no local. Pega a categoria forro aqui, importante, tá? Dá um nome qualquer para o teu forro. E vou de novo lá em criar, definir, selecionar um plano. E vou selecionar na face do telhado aqui, nessa lateral. Tá vendo quando fica azulzinho? Eu clico. E você pode ir lá no botão de exibir de novo. Se estiver falando meio rápido, você pausa, tá?
Depende do nível que você tá para estar assistindo esse vídeo, mas você pode ir pausando, não tem segredo nenhum, tá? Eu cliquei para exibir, vou clicar de novo. Poderia vir aqui na frontal e o que eu poderia fazer? Ó? Da frontal, estou com o meu plano definido lá, criar uma extrusão. Vai poder fazer uma extrusão. Ó. Pego o selecionar linhas, clico na base do telhado, depois com selecionar linhas habilitado ainda, vou dar um deslocamento. 0. Vamos supor que esse forro tenha 5 centímetros de espessura, tá? Vou exagerar aqui para vocês verem. Então eu clico na linha de volta e lá estou desenhando o meu forro, tá? Opa, volto a criar, modificar, pego uma linha e vou meio que fechar aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu fechar lá do outro lado também. Aqui eu vou fechar aqui, ó. TR de trim, né, para parar. Lá está. E poderia confirmar o meu forro. Agora eu olharia de cima da superior, pego o forro de novo, porque eu tenho umas setas, ó. Poderia arrastar essa seta até onde eu quero. Não vem ao caso, tá? Estou dizendo aqui, estou mostrando as duas formas de fazer forro. Agora um detalhe, deixa eu concluir esse forro. Vou concluir o modelo e vou trazer a mesma luminária. Vou lá em arquitetura, componente aqui já está e tento colocar nesse forro. Perceba que ele não deixa, não é possível cortar instâncias, sei lá do que, sei lá do que, sei lá do que lá. Não interessa aqui, tá? Mas o que que acontece? Quando você faz por extrusão, tem algumas luminárias que dependendo da maneira que a pessoa que modelou fez, você não vai conseguir colocar. Por isso que essa técnica aqui primeiro, ela pode ser mais eficiente para todos os casos. O problema é que quando você está trabalhando aqui com a modelagem no local, você consegue fazer formatos diferentes para o teu forro. Mas tudo depende, você tem formatos diferentes? Sei lá, né? Às vezes você quer fazer um forro assim, com essa barriga, aí você consegue, ó, você fez o forro com essa barriga. E aí você teria que buscar uma outra solução, editar de repente a família de luminária, mas não é o caso do colega lá do grupo, então acho que eu vou parar por aqui para não ficar grande, porque tenho certeza que já vou ter conseguido resolver o problema dele. É isso, qualquer dúvida nos mande um abraço.